Fala galera, tudo bem? Definidas as quartas da Euro, ou seja, chegamos ao fim da fase oitavas de final. E para fazer, não vou fazer exatamente um balanço das oitavas olhando jogo a jogo, mas acho que tem pelo menos dois tópicos interessantes para a gente abordar aqui. Um vai por um caminho tático e o outro vai por uma questão muito mais ampla do futebol, que é uma questão do equilíbrio, de como há um nível próximo no enfrentamento direto entre equipes que muitas vezes são de níveis diferentes. São equipes que estão, na hora de avaliar, em níveis diferentes de qualidade, mas que na hora do vamos ver, na hora da partida em si, principalmente num confronto eliminatório, num jogo direto, essa diferença tende a ser muito reduzida. E por que eu tô falando sobre essas duas questões, mas principalmente essa segunda logo de cara? Porque a gente tende a ver e costuma ver e cada vez mais enxerga um olhar muito radical para a questão das expectativas. E isso às vezes acaba contribuindo para um olhar que sempre vai tratar qualquer desfecho como fracasso ou sucesso absoluto, como se não existisse nada entre 8 e 80. Então, ao colocar equipes em diferentes níveis de expectativa, você passa a esperar que uma atropele a outra. Só que essa não é a realidade, isso raramente corresponde à realidade no mais alto nível de enfrentamento num esporte de alto nível. Então, quando a gente olha para as oitavas, por exemplo, da Euro, um discurso que é muito usado, na verdade, acho que a gente vive um período em que quase que o tempo todo se tenta desqualificar o que é feito. Seja a conquista dos melhores atletas, dos melhores times, nas principais competições, em qualquer lugar. Porque, basicamente, o mundo, as redes sociais vivem disso, né? De tentar desqualificar, de tentar sempre achar uma forma de bater de algum jeito em quem é bem sucedido, em qual time vai bem, em qual equipe se destaca e tudo. Então, quando uma equipe consegue um grande resultado, um grande desempenho, a primeira coisa que acontece é, mas contra isso, mas em tal circunstância, mas contra aquele, mas em tal jogo, mas quero ver em tal lugar. Por que não faz isso em outro? Então, é muito por aí a repercussão. E acho que é uma forma bem torta, simplista, reducionista e é boba até de enxergar o jogo, de enxergar o esporte. Isso porque eu tô falando só do esporte, sem nem sair desse aspecto. Porque eu acho que acaba sendo uma forma que reduz demais a maneira até de você aproveitar mesmo, desfrutar do que o jogo pode mostrar, do que o jogo pode ter. Porque se você entra num duelo para assistir a partida, querendo, sabendo automaticamente, necessariamente terminar aquela partida, rotulando como sucesso ou fracasso, você está diminuindo muitas possibilidades. Você pode terminar um jogo eliminado sem ser um total fracassado, sem ser péssimo, sem estar tudo errado. Da mesma forma que você pode ganhar e não ser o monstro espetacular, o melhor de todos, você pode ganhar por N circunstâncias, perder por N circunstâncias. Por que eu tô falando sobre tudo isso, assim, como uma abertura? Porque acho que as oitavas da Euro ajudam um pouco a resgatar isso. Existe favoritismo. É normal que exista favoritismo, porque é normal que exista uma disparidade de forças, principalmente numa avaliação prévia, quando a gente fala em expectativa. Mas daí a existir uma responsabilidade ou uma necessidade daquele resultado se confirmar, ou com que frequência esse favoritismo vai se transformar num resultado em campo, isso tudo é outra história. Então eu acho que ao olhar para as oitavas da Euro, acho que algumas repercussões simbolizam bastante isso. Claro, as eliminações das principais seleções acabam pesando mais aqui. Então, se a gente falar, por exemplo, das seleções do Grupo da Morte, né? França, Alemanha e Portugal. Três candidatas ao título. E as três que caíram nas oitavas. Pode ter sido mais ou menos surpreendente em cada um desses casos. Acho que no caso da França a surpresa foi maior. No caso de Portugal era um confronto direto em que alguma favorita cairia diante da Bélgica. No caso da Alemanha era uma Alemanha mais instável nos últimos tempos, enfrentando uma Inglaterra também pouco confiável, mas era um confronto que poderia dar qualquer coisa. Mas de qualquer maneira, tende a ser colocado tudo no mesmo pacote. Mas mais do que isso, se a gente for pensar, por exemplo, a Itália fez uma bela fase de grupos, a Itália apresentou um bom nível de futebol na fase de grupos, encontrou dificuldade contra a Áustria nas oitavas, a primeira reação geral é olhar e falar, mas não atropelou a Áustria, que absurdo, como se o natural fosse atropelar. Agora, quantas equipes conseguem atropelar seus adversários numa fase eliminatória de uma competição grande? Então a gente precisa entender que os níveis diferentes, eles geram estratégias diferentes. E a graça do jogo está exatamente aí, em enxergar que estratégias diferentes podem potencializar tipos diferentes, características diferentes de jogadores e que podem fazer conjuntos com capacidade maior para enfrentar outros tipos de adversários. E aí tá a grande graça do jogo, é você saber que
eu não sou tão bom quanto aquele, mas eu vou conseguir montar uma estratégia, vou conseguir me adaptar àquele time de uma forma que vai me equiparar a ele e que vai ser possível bater de frente. E esse é o jogo no mais alto nível. Então, atualmente a gente tende a desprezar ou desqualificar muitos dos resultados, atribuindo o resultado à fragilidade de um adversário, mas quase sempre o jogo é complicado. Pelo menos até certo trecho, até certo momento. Às vezes o jogo facilita mesmo. Se você tem um jogo em que há um claro favorito de um lado, você vai enfrentar um adversário que vai se fechar, vai tentar frustrar o favorito se fechando. Se com 10 minutos de jogo tiver 1 a 0, a chance desse jogo ficar mais fácil é enorme, porque você já rompeu uma possível barreira psicológica do tempo ir passando, do gol não sair, e você vai ter que mudar necessariamente a estratégia daquele time que inicialmente pretendia se defender. Mas isso nem sempre acontece. E às vezes o tempo vai passando e o desafio vai ficando muito maior. E aí começam a surgir problemas para o favorito. E como eu disse, assim, a graça é exatamente entender e identificar esses momentos, essas realidades. Quando a gente olha para as oitavas da Euro, a Itália teve dificuldade contra a Áustria. Isso significa que toda a avaliação que foi feita na fase de grupos sobre a Itália estava errada, porque a Itália não presta, porque, olha, não atropelou a Áustria. Ok, mas é normal atropelar nas oitavas de uma Euro? E não só na Euro, tá? Essa ideia de uma competitividade alta em relação à Euro, ela é natural. A Euro tem tido um bom nível das partidas. E de fato tem uma competitividade. E aí tá um outro ponto legal. Se a gente pensar na ampliação da Euro, eu mesmo já falei que eu gostava mais da Euro, eu gosto mais do formato com 16 do que com 24. Mas não dá pra gente falar que acabou com a competitividade. Pode ter diminuído o número de confrontos grandes numa primeira fase, porque agora são 6 grupos e não 4. Antes você juntava equipes de maior tamanho, né, de maior potencial, de maior força, nos grupos. Agora eles ficam mais distribuídos, isso é natural. Mas dizer que não há competitividade já não corresponde à realidade, porque mesmo as seleções inferiores, e claramente inferiores tecnicamente, elas conseguem competir. Não são muitos os jogos tranquilos dentro de uma Euro. Isso a gente pode estender para outras partes do planeta, cada um dentro da sua realidade, mas quando se fala, por exemplo, do futebol sul-americano, e isso virou um clichê dos últimos tempos, falar que não há competitividade, que não há desafio. Eu falei sobre isso no vídeo em que eu falo sobre como não é normal o Brasil ter o aproveitamento que tem com o Tite em eliminatórias para a Copa do Mundo. Você pode se empolgar ou não, você pode achar que vai bem ou não vai, não tem nada a ver com prever o futuro. Tem a ver com olhar para o aproveitamento e compreender que não é um recorte natural, historicamente falando. E essa competitividade está em todas as partes. Se você olha para uma teórica disparidade técnica entre seleções na América do Sul, na CONCACAF, na Ásia, na África, a gente vai enxergar um futebol cada vez mais achatado, com maior capacidade de reduzir as diferenças e promover jogos equilibrados, jogos difíceis para os favoritos. Então não é uma surpresa que isso tenha acontecido na Euro até aqui. Então olhando aí para os resultados como um todo, o que foi fácil nas oitavas? A vitória da Dinamarca sobre o País de Gales terminou em goleada, verdade, terminou com goleada. Mesmo assim, não é o jogo que a gente olha para uma equipe atropelando a outra do início ao fim, porque seria muito ficar fixo no resultado e não no andamento das partidas. E às vezes os resultados trazem consequências dos desdobramentos de um jogo, mas não contam o jogo do início ao fim pela facilidade que o resultado sugere. E aí eu entro no outro tópico, que é o tópico das adaptações, porque a Dinamarca é um bom exemplo para isso. Eu fiz vídeo sobre a Dinamarca contra o País de Gales e como foi fundamental ainda no primeiro tempo o Kasper Hjulmand mudar o formato, o desenho tático da Dinamarca para competir melhor e conseguir responder a um início melhor do País de Gales. Então tá aí uma adaptação importante, e foi uma adaptação já com bola rolando, e a Dinamarca tem feito isso dentro dos jogos e é uma das virtudes da Dinamarca até aqui. Mas mesmo antes da bola rolar, a gente viu algumas adaptações táticas. Algumas dando certo, outras não, algumas conseguindo resultado, outras não. Então, por exemplo, se a gente quiser falar em adaptações, o Southgate mudou a Inglaterra para enfrentar a Alemanha. Resolveu espelhar, encaixar uma defesa com 3 para ter, possivelmente pensando em alas contra alas para se proteger melhor pelos lados do campo, encaixar de uma forma mais definida a marcação por dentro também. Deu certo do ponto de vista de resultado, deu. Do ponto de vista de desempenho, foi um jogo que poderia ter ido para qualquer um dos lados, assim como a França diante da Suíça. E a França também foi uma seleção que tentou se adaptar de uma forma bem questionável. A escalação inicial da França com uma linha com 5, eu não consegui entender muito, compreender muito ou concordar muito com qual era o objetivo do Deschamps ali. Mas
Foi uma adaptação tática ou uma tentativa de se adaptar ao adversário. E olha que a França era a favorita, mas diante de uma Suíça, que é uma equipe bem organizada, com um trabalho já consolidado há alguns anos, a França tentou se adaptar. Mudou também durante o jogo, porque não tinha dado resultado, a França estava sofrendo durante a primeira parte da partida, jogando com uma linha com 5 atrás e esvaziando o meio de um time que já não tem tanto esse perfil de ocupação de espaços com maior intensidade para pressionar. Então a França se adaptou, equilibrou o jogo, teve um período de superioridade, virou a partida, teve a vaga nas mãos e acabou sendo eliminado depois nos pênaltis. Mas assim como eu falei sobre a Inglaterra, assim, são jogos em que o resultado poderia ter ido para um lado ou ido para o outro e não seria nenhum absurdo. Assim como Bélgica e Portugal, que não é um jogo de adaptações táticas do ponto de vista de desenho, mas do ponto de vista de estratégia mais conservadora, é também. Se a gente for pensar no quão conservador foi o primeiro tempo, nos dois times tentando evitar os espaços para os contra-ataques, para as transições dos adversários, também passa por adaptações específicas aos adversários. Um jogo mais travado do que muita gente imaginava, certamente decepcionante para o grande jogo que as duas seleções poderiam promover pela qualidade dos jogadores em campo. Se a gente for pensar a Ucrânia foi outra seleção, também com mudança tática para as oitavas, na hora de encarar a seleção da Suécia, passando a jogar com 3 zagueiros, mudando a sua formação, principalmente pensando na estrutura de saída de marcação com 3 zagueiros, possivelmente pensando no jogo direto, em como conter o jogo mais direto da Suécia para 2 atacantes. A forma de atacar também, com 5-3-2, momento sem bola, abrindo mão do Marinovski no primeiro momento, tendo o Chaparenko como uma peça importante nesse trio de meio-campistas, que passou a ter um segundo volante compondo ali também, são adaptações. Então a gente vê cada vez mais adaptações específicas para os duelos. E as adaptações não precisam ser só dos azarões. As adaptações podem ser também nos confrontos de igual para igual, nos favoritos, e elas são necessárias, seja antes da bola rolar ou durante a partida também. Citei algumas aqui, certamente teria outras para citar também, posso estar esquecendo de alguns dos jogos, mas a República Tcheca, por exemplo, eliminando a Holanda, que talvez tenha sido uma surpresa para muitos dessas oitavas. Uma seleção que também tem muito a cara do trabalho do Slavia Praga, se a gente for pensar no time do Trpichovski, e nos encaixes mais agressivos de marcação individual mesmo. A República Tcheca usou isso também. E aí a adaptação é muito de acordo com o posicionamento e a distribuição das peças do adversário, porque faz parte da base, do estilo de jogo dessa República Tcheca. Enfim, competitividade. Eu acho que a palavra no futebol do mais alto nível hoje é competitividade. E se a gente ficar só reduzindo, fez a obrigação, ou que decepção, que vergonha, não cumpriu com a sua obrigação, a gente deixa passar um universo enorme de coisas que podem ser debatidas, visualizadas, identificadas em termos de propostas, de adaptações, de modificações entre um jogo e outro. Porque a gente fica muito no raso ali do... É favorito? Correspondeu ou não correspondeu? Se correspondeu, não fez mais que obrigação. Se não correspondeu, é uma vergonha, é um fracassado, ninguém presta, a culpa é de alguém. E acho que a gente acaba fugindo um pouco do que a análise do jogo pode trazer de mais interessante. E acho que as oitavas passam muito por isso. Então por isso que eu separei em 2 tópicos aqui. Um é a enorme competitividade e o equilíbrio natural numa competição de tiro curto, de mata-mata, um jogo eliminatório, mesmo entre equipes, às vezes de níveis diferentes, a gente vai ver duelos muito parelhos. O atípico é o jogo ser fácil. Isso vai ser atípico. Acontece, de vez em quando acontece, mas é o atípico. E o outro detalhe, que é justamente esse lado mais tático, estratégico das adaptações durante as partidas ou no planejamento para essas partidas. O que, como qualquer outra estratégia, pode dar certo, pode dar errado. Pode dar resultado ou não. E são 2 coisas diferentes. Porque a estratégia, a adaptação, a mudança, ela pode fazer todo sentido. E mesmo assim ela pode dar errado. Porque nem sempre existe um controle do que vai acontecer. É um jogo extremamente aleatório. É um jogo em que o placar nem sempre corresponde ao que acontece dentro de campo. E são muitos esses jogos, até pelo nível parelho, como eu citei, são jogos em que muitas vezes os detalhes vão fazer a diferença. Então, um jogo que poderia ir para qualquer um dos lados, num detalhe, você não aproveita uma chance aqui e é castigado ali. Ou vice-versa. Então é muito por aí a Euro e não surpreende que seja assim, porque o futebol é assim já há bastante tempo, porque aquela ideia de disparidade entre seleções, eu acho que ela não corresponde muito à realidade, assim como a expectativa de que as seleções tenham
times tão bem trabalhados quanto os clubes também não corresponde à realidade, porque não é a rotina do dia a dia, você não tem a sequência de um trabalho para elaborar tanto as seleções. Isso é até assunto para um outro vídeo que eu pretendo fazer depois sobre algumas das decepções e sobre como geralmente o olhar é natural, é inevitável para o treinador. Quando várias dessas seleções principais caem, imediatamente o olhar é para o treinador. Mas que péssimo trabalho, cara horrível. Geralmente é por aí que vem a repercussão depois. É isso. Vamos ver, de repente eu faço aí nesses próximos dias vídeos específicos sobre os confrontos das quartas, fazendo uma prévia aí com um lado mais estratégico, mais tático, como eu fiz também para as oitavas. Um abraço para todo mundo e até a próxima.